A patrocinadora master do Corinthians tem ou não autorização do governo para seguir operando no país? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta e fala também sobre Gabigol e a possibilidade de a renovação de contrato dele estar sendo usada de forma eleitoreira. Para completar, Guilherme Arana volta quando? A intenção do Cruzeiro de tirar um baita reforço do Palmeiras, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Para completar o giro de notícias, contar que a final da Sul-Americana já tem seu estádio definido. A Conmebol anunciou que La Nueva Ola, o estádio do Cerro Porteño, será o palco da decisão da Sul-Americana, final que pode contar, por exemplo, com Corinthians e Cruzeiro. Só para lembrar que na última sexta-feira também já havia sido confirmado o Monumental de Núñez como estádio da final da Libertadores da América. Preciso contar agora sobre a fase esquisita do futebol paulista na Série B do Brasileiro. Se a segunda divisão terminasse hoje, 3 clubes dos 4 que sobem seriam representantes de São Paulo. Só que 3 daqueles que caem também seriam paulistas, ou seja, movimentação de 6 times nos extremos da tabela. Os times que subiriam se a temporada terminasse agora: o Novo Horizontino na primeira colocação, o Santos em segundo e o Mirassol em quarto. O único intruso não paulista, o Sport, terceiro colocado, o Leão, que venceu na volta à Ilha do Retiro nessa segunda-feira o Ceará por 2-1, jogo pra lá de equilibrado. Já no Z4 estariam caindo o Botafogo de Ribeirão Preto, 17º colocado, o Ituano, 18º e o Guarani na última colocação. O único não paulista rebaixado para a terceira divisão, se o torneio terminasse hoje, seria o Brusque, que ocupa a 19ª colocação. Essa briga contra o rebaixamento ainda inclui a Ponte Preta, mais um paulista, a Chapecoense, o CRB e o Paysandu. Hora de falar sobre Guilherme Arana. Quando é que o lateral esquerdo do Galo volta a jogar? Essa informação é super importante. Na semana passada o Galo anunciou que o Arana havia sentido uma lesão muscular, mas não divulgou a intensidade, a gravidade da lesão, nem o tempo de recuperação. O que eu posso contar para vocês é que o Arana deve voltar apenas para as semifinais da Libertadores da América. Está praticamente descartado o retorno do atleta para o jogo marcado para 19 de outubro, partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. A menos que o Arana tenha uma baita recuperação física nos próximos dias, e ele tem se esforçado pra caramba, em alguns dias fazendo até tratamento em 3 períodos, mas se tudo correr dentro da normalidade, o Arana estará à disposição para o jogo do dia 22 de outubro, partida de ida contra o River Plate, na semifinal da Libertadores, na Arena MRV. A volta acontece em 29 de outubro. Importante contar que ele já perdeu o jogo contra o Vitória, também não participa da partida dessa quarta-feira contra o Grêmio e fica de fora contra o Fortaleza. Na sequência, já tem a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil e os 2 duelos de mata-mata da Libertadores da América. Queria que você usasse o espaço para comentários para dizer o tamanho da falta que o Arana faz, beleza? Hora de falar sobre Palmeiras versus Botafogo. A partida com cara de final de campeonato, mesmo num Brasileirão de pontos corridos, pode ter uma nova data. Inicialmente, esse jogo da antepenúltima rodada aconteceria no final de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro. Mas, se o Botafogo estiver na final da Libertadores, vai precisar se buscar uma outra data. Isso porque a decisão da Libertadores está marcada justamente para esse dia 30 de novembro. É impossível imaginar que o Botafogo jogue a final da Libertadores no Monumental de Núñez e no mesmo dia ou no mesmo fim de semana enfrente o Palmeiras pelo campeonato nacional. O mais lógico seria você adiar essa partida para depois do campeonato ou para rodadas seguintes. Só que entre 30 de novembro e 7 de dezembro, quando acaba o Brasileirão, não há nenhuma data disponível. E se o Botafogo for o campeão da Libertadores, assim que o Brasileirão terminar em 7 de dezembro, ele já precisa embarcar para o Catar. Isso porque a primeira das 3 partidas que o Botafogo poderia disputar no Intercontinental de Clubes aconteceria em 11 de dezembro. O Botafogo estrearia em 11 de dezembro contra o Pachuca, jogaria em 14 de dezembro contra o vencedor do confronto entre Al Ahly do Egito e Al Ain
dos Emirados Árabes Unidos, vencendo esses dois confrontos, disputaria a grande decisão desse Intercontinental de Clubes contra o Real Madrid. Então não há datas para serem preenchidas ou para serem buscadas para esse jogo entre Palmeiras e Botafogo pós 30 de novembro. Então, o que eu quero contar para vocês é que se o Botafogo passar pelo Peñarol e a gente vai ter essa definição em 30 de outubro, a CBF vai precisar buscar uma data entre 30 de outubro e 30 de novembro para que esse jogo aconteça. Poderíamos ter essa final de Campeonato Brasileiro, entre aspas, antecipada e não acontecendo em 30 de novembro. O que você pensa sobre esse tema? Como é que você resolveria esse problema? Qual a interferência disso? Dá para imaginar que Botafogo e Palmeiras vão brigar ponto a ponto por esse título, até por isso um jogo entre eles será extremamente importante. Hora de falar sobre o São Paulo com novidade importante. Trago atualizações sobre o SPFC Bank, o banco digital que o São Paulo lançará em janeiro de 2025 em parceria com o Magnum Bank. O Tricolor vê no banco digital a grande possibilidade de fazer um caminhão de dinheiro, talvez rendendo até mais do que o patrocínio Master. O primeiro projeto, lançado no ano passado e encerrado em agosto desse ano, foi um grande fracasso. O Logbank, parceiro do São Paulo, não deu conta, não foi capaz de gerar um sistema operacional que comportasse sócios torcedores e torcedores comuns. Importante lembrar que o SPFC Bank, na sua primeira versão, não foi nem capaz de oferecer planos e contas para torcedores do São Paulo que não fossem do sócio torcedor. Até para evitar qualquer tipo de risco, o São Paulo e a Magnum Bank, que é a parceira dessa nova iniciativa, estão testando todas as possibilidades. Já está em operacionalização de forma remota, sem que o torcedor comum possa ter acesso a todas essas questões, para que em janeiro o SPFC Bank possa ser lançado e funcione de forma correta e perfeita. Importante lembrar também que vai haver uma propaganda do SPFC Bank em um dos espaços da camisa, mas o Tricolor vai deixar esse anúncio e essa estampa na camisa para o momento em que o SPFC Bank estiver disponível e lançado no mercado. Não faria sentido você usar a propriedade vaga na camisa do São Paulo agora para um produto que só vai ser lançado no ano que vem. Só para completar, expectativa de faturamento muito alta, na casa de 50 a 60 milhões de reais por ano, com perspectiva de crescimento de acordo com a capacidade e a participação do torcedor de São Paulo. Quanto mais São Paulinos se tornarem correntistas do SPFC Bank e movimentarem dinheiro, maior é a capacidade de faturamento do Tricolor. São Paulo já havia tido uma primeira experiência com o Banco Inter enquanto patrocinador master e, de fato, na oportunidade, muitos correntistas tricolores. Agora, tendo o domínio do SPFC Bank, o São Paulo imagina ser capaz de faturar muito mais dinheiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais especificamente sobre a renovação de Gabigol. Rodolfo Landim e Marcos Braz têm usado da imagem do Gabigol para tentar alavancar votos para Rodrigo Dunche. Você deve ter percebido que o vice de futebol e o presidente têm, na medida do possível, abordado a chance de renovação de contrato do Gabigol. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. E essas declarações partem no momento de recuperação do Gabigol, depois da saída do Tite e da demonstração do Felipe Luiz de que pretende reutilizar e resgatar o bom futebol do Gabi. Como o Landim e o Marcos Braz sabem que muitos torcedores do Flamengo que vão votar gostam do Gabigol, eles têm tentado usar dessa questão política, dessa questão do Gabigol para trazer votos para o Dunche. Mas o BAP, que é o principal candidato de oposição na eleição marcada para 9 de dezembro, se mostrou bastante irritado com a estratégia do grupo da situação. O BAP chegou a dizer o seguinte em uma entrevista ao Vene Casagrande, abre aspas, essa gestão teve 10 meses somente nesse ano para renovar o contrato com o Gabigol e não renovou. Essa é uma decisão que precisa ser tomada numa reunião com todos os candidatos à presidência. Afinal de contas, quem terá que pagar essa conta será a próxima gestão. Acho inaceitável, antiético e imoral que uma negociação dessa seja feita sem o envolvimento dos candidatos que estão no páreo, fecha aspas. Concordo com o BAP, não dá para a atual gestão acertar a renovação do contrato do Gabigol sem autorização, sem o aval, sem a participação dos candidatos. Porque você vai acertar um contrato longo com um jogador que talvez o próximo presidente não queira. O próprio BAP nessa entrevista cornetou, criticou a efetivação do Felipe Luiz até dezembro de 25.
ele entendia que o Felipe Luiz teria que ter contrato somente até dezembro desse ano e o novo presidente tomaria essa decisão. Em relação ao Gabigol, o atacante não pretende tomar uma decisão sobre o seu futuro tão breve. Ele quer aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que o ano termina e aí se vale a pena ou não renovar o contrato diante até de outras propostas. Só para completar em relação ao BAP, o candidato de oposição, que já foi muito parceiro do Rodolfo Landim, também prometeu uma profissionalização total do clube. Ele entende que só podem trabalhar nos cargos de diretoria gente remunerada e as melhores pessoas do mercado. Outra coisa que ele quer atacar é uma redução no número de vice-presidentes. Ele entende que o Flamengo hoje tem muitos vice-presidentes que atuam de maneira bem pouco profissional. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Queria te atualizar sobre a parceira do Corinthians, a Esportes da Sorte. A patrocinadora Master já está ou não regularizada. Na noite dessa segunda-feira, a Esportes da Sorte publicou uma nota afirmando ter chegado a um acordo com a Lotterj, a Loteria do Rio de Janeiro. E isso seria o passo fundamental para que ela fosse regularizada pelo Ministério da Fazenda. Porém, contudo e todavia, não é assim que funciona. Vou ler até um trecho da nota da Esportes da Sorte, abre aspas. O Grupo Esportes da Sorte reforça seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável, fazendo coro pelo mercado legal e idôneo, visando proteger os interesses dos apostadores e primando por uma indústria séria e transparente, fecha aspas. Apesar desse acordo com a Lotterj, não dá para dizer que a patrocinadora Master do Corinthians, que também é parceira do Ceará, do Atlético Paranaense, do Grêmio, do Bahia e do futebol feminino do Palmeiras, já tem autorização do governo. Ela segue sem aparecer naquela lista que tem sido divulgada e atualizada pelo governo federal de casas de apostas esportivas que já estão habilitadas para operar a partir de 11 de outubro. Se a Esportes da Sorte não tiver seu nome divulgado até sexta-feira, o site deixa de funcionar. Por quê? O que está rolando? O que a gente percebe é que a Esportes da Sorte de fato se movimenta para se regularizar, senão ela não teria brigado para conseguir esse acordo com a Lotterj. Porém, contudo e todavia, aqui vem a parte importante. A Advocacia Geral da União já havia proibido que casas de apostas autorizadas pela Lotterj do Rio pudessem operar nacionalmente. Então, quando a Esportes da Sorte vai à Lotterj do Rio para iniciar uma negociação e consegue autorização, ela vai por um caminho obtuso, ela vai por um outro caminho que não convencional das mais de 200 casas que já foram autorizadas pelo Ministério da Fazenda. Não conseguimos entender até agora se há algum bloqueio do Ministério da Fazenda em relação a Esportes da Sorte, talvez até por conta dessa mega operação policial que levou o CEO da empresa, o Darwin Filho, à prisão por alguns dias por suspeita de lavagem de dinheiro e jogo sujo. Enfim, tem alguma coisa que ainda não está bem resolvida. E a resposta para sua pergunta, se a Esportes da Sorte já está autorizada pelo governo federal para atuar, é não. Segue sem autorização. A Lotterj pode ser um primeiro passo. A Lotterj mostra que a Esportes da Sorte não está aceitando essa exclusão da sua participação, mas até agora não há um acordo com a autoridade que está responsável pela autorização ou não das empresas, tá? Assim que a gente tiver alguma atualização eu conto para vocês. Só para complementar, outro assunto que surgiu nos últimos dias também por conta desse impasse relacionado à autorização da Esportes da Sorte diz respeito a Memphis Depay. Alguns conselheiros do Corinthians, em especial o Leonardo Pantaleão, que era o diretor jurídico e que acabou pedindo demissão na semana passada, o Pantaleão está dizendo que o Corinthians deveria ter acionado um seguro para o pagamento do salário do Memphis Depay. A alegação é de que se a Esportes da Sorte for embora, o Corinthians vai ter um enorme rombo para pagar, 2 milhões e 100 mil reais por mês do salário do Memphis, que vão se somar aos 800 mil que o Timão já havia assumido esse compromisso. 2 milhões e 100 mil seriam responsabilidade por mês da Esportes da Sorte e os outros 800 mil do Corinthians. Mas o Corinthians se defende afirmando que o próprio Pantaleão, enquanto diretor jurídico do Corinthians, já havia chegado à conclusão de que um seguro, nesse caso, não valeria a pena, porque custaria muito dinheiro. Imagine quanto sairia um seguro para um time de futebol em parceria com uma casa de apostas para pagamento de salário de um jogador holandês. Diante desse cenário, o Corinthians afirma que o Pantaleão, enquanto diretor, havia cogitado essa ideia e descartado por conta das cifras envolvidas. Agora o Pantaleão, como oposição, tem batido na tecla de que esse seguro seria algo importante que o Augusto Melo não fez. E você, tá de que lado nessa história? O que você pensa sobre o tema? Já deixa o seu espaço, já usa o espaço para comentário para deixar a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra à tarde. Tem também live às 7 da noite. Abraço!